Como e por que eu decidi me tornar católica após 19 anos sendo membro da CCB. Lembrando que os meus vídeos não estão abertos para debates teológicos. Recentemente eu postei um vídeo participando de uma trend aqui do TikTok, mostrando a minha crença antiga, que era protestante, evangélica, enfim, e a atual, que é a católica. E é óbvio que o meu vídeo não foi no intuito de gerar discussões, né? Muito menos insultos. Tem muito insulto sobre a minha igreja, sobre a minha fé. Pessoas falando até que eu sinto ódio de pessoas de um grupo X religioso, né? Para vocês verem como que são as coisas. Eu apenas postei que eu decidi me tornar católica e muitas pessoas se ofenderam com essa minha decisão. Não sei o dizer o porquê, mas aconteceu. Mas voltando ao assunto, oi, meu nome é Giovana, tenho 22 anos e me converti ao catolicismo na Páscoa de 2021 aos 19 anos. Vou falar de uma forma bem resumida, porque senão vai ficar muito longo e minha história de conversão ela é muito longa, né? Tem muita coisa para contar. Então eu vou começar pontuando em tópicos as coisas que mais me incomodavam no protestantismo, especialmente nessa igreja. A primeira coisa que me incomodava desde criança era a questão do sentimentalismo. Os cultos protestantes são voltados ao sentimentalismo puro humano. E isso me incomodava muito porque eu me sentia muito mal na maioria das vezes, porque eu não sentia vontade de ir para a igreja, eu achava que eu estava errada, que eu estava em pecado. Eu não sentia vontade de orar, então eu achava que eu estava em pecado porque eu não tinha vontade, eu não sentia. Mas é óbvio, nós não sentimos vontade. Nós fazemos para domar essas vontades. Afinal de contas, nós não acordamos 5, 6 horas da manhã para trabalhar porque a gente quer, porque a gente tem vontade, não, porque tem que ser feita. E com a fé não é diferente. A fé pelo uso da razão, é a razão que doma os nossos sentimentos. Então imagina, eu me sentia mal o tempo todo, achava que eu estava em pecado o tempo todo, achava que Deus não gostava de mim porque eu não sentia, né, nos cultos da mesma forma que fulano sentia. Então eu via todo aquele, né, aquele negócio muito teatral na igreja de pular, de gritar, de espernear. Eu nunca gostei, sempre achei muito forçado. Eu sempre tive uma, graças a Deus, eu nunca fui aquela pessoa que pula na igreja, que sai, que rola, sei lá. Nunca fui, também nunca concordei. Eu achava errado, mas enfim, eu continuava lá, que tinha algumas doutrinas que eu ainda concordava. Mas eu sempre senti que tinha algo de errado nesse sentido. E eu me sentia muito mal mesmo. E a Igreja Católica me mostrou a resposta diante disso, né? Me mostrou muitas respostas, na verdade. Mas sobre o sentimentalismo eu achei muito interessante também. E a Igreja Católica diz: a afetividade educada permite que os sentimentos sejam integrados na virtude. A perfeição moral é alcançada quando o homem é movido pelo bem, não apenas pela vontade, mas também pelo coração. A fé sentimental é perigosa e carece de sentido, pois fica à margem dos mandamentos divinos. E vejam, até nisso há uma diferença muito grande entre a Igreja Católica e as protestantes, visto que, enquanto as igrejas protestantes, né, elas professam a sua fé a partir do sentimento, daquilo que elas sentem, né, elas provam a existência de Deus a partir do nosso sentimento, a Igreja Católica prova com milagres, aprovados pela ciência, milagres eucarísticos, milagres dos santos, também comprovados pela ciência, corpos incorruptos, né? Esses milagres a gente só vê na Igreja Católica e são todos aprovados pela ciência. Então, esse uso da razão, da ciência para provar, sem contar as 5 vias de São Tomás de Aquino, que também comprovam a existência de Deus, não há em nenhuma outra religião. Segunda coisa que me incomodava muito na CCP era a questão da palavra, que também tem a ver com sentimentalismo, né? De ter que sentir que, que tá vindo, que o Espírito Santo tá mandando a palavra naquele momento. Também sempre achei muito teatral. Ao contrário da Igreja Católica, em que ela é única, né? No mundo todo ela é una, né? É uma igreja, é um só corpo, né? É um corpo. É uma igreja, é uma verdade, é uma única palavra. E que a liturgia não ia ser diferente. E eu fiquei muito apaixonada quando eu estudava sobre a missa, que a mesma missa que você está tendo aqui no Brasil,
sei lá, eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo, é a mesma missa, a mesma liturgia, a mesma palavra vai ter, sei lá, na China, em Londres, em Portugal. As pessoas vão estar lendo a mesma palavra que você. É lindo. A beleza da Igreja Católica é muito rica. É muito, muito, muito rica, é muito linda. A nossa religião é linda. E eu acho engraçado que, enquanto as coisas que me incomodavam muito na CCB e que eu estava incomodada lá, eu consegui encontrar conforto na Católica. E é por isso que tem aquela famosa frase, né? As pessoas odeiam o que acham ser a Igreja Católica e não o que é. E a partir do momento que você estuda sobre a fé católica, sua simbologia, o que é de fato a Santa Missa, é impossível, gente, é impossível não fazer parte dessa beleza, dessa igreja tão rica que está há 2000 anos em pé, 2000 anos de tradição, de estudo, de liturgia, de milagre. E isso já nos leva ao ponto número 3, relativismo. Os protestantes são relativistas, ou seja, eles acreditam que cada igreja possa ter uma doutrina diferente, mas que são inspiradas pelo mesmo Deus. Por exemplo, a doutrina luterana é diferente da calvinista. No entanto, as duas acreditam que são inspiradas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito Santo. Afinal de contas, qual é a verdade? Seria Deus um mentiroso? A verdade agora é relativa? A verdade nunca foi relativa, isso nunca fez sentido para mim. E como eu disse, minha história de conversão é muito longa, então eu vou ter que deixar por aqui e fazer uma parte 2.